Isso. Pronto, agora tá. Bom, então vamos lá, gente. Nós vimos que a empresa, por 2 anos, exceto o primeiro ano, os outros 2 anos seguidos, ela precisou de dinheiro de terceiro para complementar o seu giro. Tudo bem, isso é natural. O que não pode é caminhar por overtrade, ou seja, abrir as lâminas da tesoura. Vamos ver como é que isso funciona. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é o cálculo do saldo de tesouraria. Saldo de tesouraria é o CDG menos o NCG. É o capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Então, se a gente olhar, peguem aí os valores, peguem os papelzinhos que vocês têm aí na mão, as anotações que vocês têm. Se nós olharmos no ano de 2009, qual era o CDG da empresa? Qual era o capital dela? 199 mil. Só que no caso da necessidade de capital de giro dela, foi com o mesmo sinal. Então, qual era a necessidade de capital de giro dela? Era somar ao capital de giro que ela já tinha. Então, somar 6.015 com 199 dá 205.015. Isso aí é o normal. Mas no ano seguinte, no ano de 2010, o CDG dela, quer dizer, o giro dela era 699.505. E a necessidade de capital de giro dela era 389.485. Dá uma diferença aí de 310. Então, o saldo de tesouraria dela dá positivo 310. E no ano de 2011, a necessidade de capital de giro dela era 349.500, mas o capital de giro dela era 536.500. Então, daí uns 187 mil positivo. Então, essa aí é o nosso saldo de tesouraria. 205, 310 e 187. Eu não entendi como o senhor achou esses valores. A gente pegou a diferença entre a necessidade de capital de giro e o capital de giro. O capital de giro de 2009 é 199 mil. Aquele primeiro cálculo que nós fizemos na aula de hoje. O capital de giro de 2010, 699.505. Sim. E de 2011, 536.500. Tá. Aí nós vamos para a necessidade de capital de giro. Necessidade de capital de giro de 2009 é 6.015 positivo. Então faz a somar com 199 mil. Saldo de tesouraria fica 205.015. Já nos anos seguintes, você faz a diferença entre o capital de giro e a necessidade de capital de giro. Então, no ano 2010, a diferença entre 389.485 e 699.505 dá 310.020. No ano de 2011, a diferença entre 536.500, que é o CDG, e 349.500, que é o NCG, deu 187 mil. Calma. Isso aí é o saldo de tesouraria, calma, não é problema. Professor, Agora vamos ver a... Oi. Vê se eu entendi direito o raciocínio aí. Quando dá negativo, o capital de giro, a gente soma com outro, né? E quando dá positivo, quando dá positivo, a gente diminui. É isso? Você vai sempre fazer a diferença entre a necessidade de capital de giro e o capital de giro. Diminuir um do outro. Sempre diminuir um do outro. Ocorre que, no ano de 2019, não houve necessidade de capital de giro. Ou foi sobra. Entendeu? Nos anos 2010, ano 2011, houve necessidade.
Ano 2010 houve uma necessidade de 389.485 e no ano 2011 houve uma necessidade de 349.500. E o capital de giro de 2010 foi 699.505. Então você vai ver a diferença com a necessidade de capital de giro. O capital de giro menos a necessidade deu 310.020. No ano de 2011, capital de giro 536.500 menos a necessidade 349.500. Deu uma sobra, deu uma diferença de 187 mil. Já no ano de 2009, não houve necessidade de capital de giro, foi sobra de capital de giro. Aí você soma com o capital de giro da empresa existente, 6.015 com 199 mil. Por que você soma? Porque não houve necessidade, foi sobra. Ok? No ano de 2009. Ok. Então, essa diferença entre o CDG e a necessidade de capital de giro quer dizer que é o saldo de tesouraria, é isso? Isso mesmo. Tá, entendi. Então, conseguimos aí o saldo de tesouraria dos 3 anos. Agora nós vamos ver a correlação entre o saldo de tesouraria e a necessidade de capital de giro. Vamos ver a correlação entre o saldo de tesouraria e a necessidade de capital de giro. Você divide o saldo de tesouraria pela necessidade de capital de giro. No ano de 2009, se você dividir o saldo de tesouraria, que é 215.015, dividido por 6.015, que é a necessidade de capital de giro, dá 34. Vou pegar aqui, 205.015 dividido por 6.015. Dá 34. Isso no ano de 2009. No ano de 2010, você vai pegar 310.020, que é o saldo de tesouraria, dividido por 389.485, que é a necessidade de capital de giro. Deu 0,80. E no ano de 2011, você vai pegar o saldo de tesouraria, que é 187 mil, e dividir pela necessidade de capital de giro, que é 349.500. Professor, Oi. só uma Deu coisa aí? aqui para eu entender aqui, por favor. Esse daí do saldo da tesouraria, né? Que é o CDG menos a necessidade do capital de giro. O resultado da 2010 dá negativo ou dá positivo esse 310,20? É positivo. Sempre o CDG está maior aí, né? Não, então, no caso, todos os resultados aqui vão dar positivo. Sim, todos deram positivo. Mas aí eu faço 699.505 menos 389.485. É isso? Ou é invertido? Não, você fez isso, aí deu 310.020. Só nos interessa a diferença, não interessa o sinal, não interessa a diferença. Tá bom, então. É 1 menos 1. Certo? Ô, professor, Então, 2010 deu 310.020. Professor, eu ainda não entendi. O CDG menos necessidade de capital de giro ou mais necessidade de capital de giro? Menos. Bota o CDG com sinal positivo e o NCG com sinal negativo. Ok. Aí agora faz o quê, professor? Que eu me perdi. Aí nós encontramos o saldo de tesouraria. No ano de 2009 deu 205.015, no ano de 2010 deu 310.020 e no 2011 deu 187 mil. Perfeito? Sim. As diferenças. Professor? Perfeito. Professor, Oi. você pode explicar Oi. essa última parte aí do saldo de tesouraria? Não entendi, não peguei nada. Essa última parte. Eu dei uma saída e eu tô toda atrapalhada aqui nessa última parte, não entendi.
Pode explicar. Então, vamos só fixar o seguinte conceito. Saldo de tesouraria é a diferença entre o capital de giro, que é o CDG, e o NCG, que é a necessidade de capital de giro. Sempre um menos outro. A diferença entre um e outro. Perfeito? A diferença. Não importa, se você botar um positivo e outro negativo, vai dar sempre a diferença. Não pode ser os dois com o mesmo sinal quando há necessidade de capital de giro. No caso do ano de 2009, por que é que se somou, que não se procurou a diferença? Porque não houve necessidade de capital de giro, ou foi sobra. Aí você soma com o capital de giro. Mas nos anos seguintes, 2010, 2004, há uma diferença. Houve necessidade de capital de giro, tanto no ano de 2010 quanto no ano de 2011. Então, você vê a diferença da necessidade de capital de giro com o capital de giro. A diferença entre NCG e CDG é deduzir um do outro. Deduzir um do outro. Se você botar o maior com saldo positivo, vai dar um resultado positivo. Se botar o maior com saldo negativo, vai dar um saldo negativo. Mas não nos interessa aí o resultado, o sinal do resultado. O que interessa é deduzir um do outro, é a diferença entre um e outro. Então, a diferença entre CDG e NCG no ano de 2010 deu 310 mil. E no ano de 2011 deu 187 mil. Pronto. Isso é o saldo de tesouraria. Saldo de tesouraria é a diferença entre o capital de giro, isto é, o CDG, e o NCG, a necessidade de capital de giro. Deduz um do outro, acha-se a diferença. Beleza? Beleza, professor. Obrigada. Agora entendi. Beleza. Então, agora nós temos o saldo de tesouraria dos 3 anos. Nós precisamos agora calcular o percentual entre um e outro. Como é que você... O percentual não, o índice entre um e outro. Como é que você calcula isso? Dividindo um pelo outro. Então, você vai dividir o saldo de tesouraria pela necessidade de capital de giro. Então, no ano de 2009, o saldo de tesouraria foi 205.015. Você dividindo por 6.015, vai dar 34,08. Arredondei 34. Pronto. É esse índice aí. Quando você vai para o ano de 2010, você vai dividir 310 por 389. Vai dar 0,80. 80%. Significa 80%. Ok? E no ano seguinte, 2011, você vai dividir 187 mil por 349.500. Vai dar 0,54. 54%. Então, nesses 2 anos, houve uma redução no, digamos assim, na paridade, na correlação um por outro. Houve uma diferença de 0,54. Uma diferença de 80 menos 54, 26. Reduziu em 0,26. O importante é que diminuiu. A outra correlação que a gente faz é o CDG dividido pelo NCG. Se você pegar um dividido por outro, vai dar a mesma coisa. Vai dar 1,80 e 1,54. O que quer dizer isso? Em ambos os anos, houve uma redução na correlação. Então, não há problema. O problema é se no CDG sobre o NCG, de 1,80 tivesse passado para 1,90. A divisão de ST por NCG tivesse passado de 80 para 85. A gente via que ia abrindo. Aqui, pelo contrário, ele está diminuindo. A diferença, a correlação está diminuindo. Lá na frente, a tesoura vai fechar. Ao contrário do efeito tesoura, que faz é abrir.
se no ano de 2011 o CDG sobre o NCG tivesse dado mais de 1,80 e o ST sobre o NCG tivesse dado mais de 0,80, aí nós estávamos caminhando para o efeito tesoura, o que não é o caso. Oi? Você tá tirando esse 1,80 da onde? Que eu não tô entendendo. Você divide CDG, que é 699.505 no ano de 2010. 699.505 dividido pelo NCG de 2010 é 389.485. Deu 1,80. Entendeu? Não, professor, eu me perdi nessa parte. Que eu saiba que Então era pra vamos fazer dividir só o ST, que era o saldo de tesouraria, com o NCG. Não era só esses dois que era pra dividir? Sim, mas é para dividir também o CDG pelo NCG. Entendi. E é pra saber o que mesmo? É para saber se a diferença entre eles vai aumentando ou diminuindo ano a ano. Tá. O NDG, Então, hã? Oi? como é que faz, professor? Esse daí, o CDG pelo Você divide, no ano de 2010, você divide 699.505 por 389.485. Vai dar Não, de 1,8. 2009, professor. 2009 você divide do 199 mil dividido por 6.015. Deve dar 33, dá 0,33. Professor, Ah, esse CDG e o NCG que eu subtraí, o resultado que eu achei de 2009, 10 e 11 é o quê? saldo de tesouraria. Esse é o saldo de tesouraria. É o ST. Aí agora eu vou dividir os valores dos anos pela necessidade de giro, Aí que vai você dar vai. esses números com pontos. Isso, deu 34, 0,80 e 0,54. Perfeito? Não, eu ainda não dividi, eu só fiz o CDG menos o NCG. Sim. E qual é o nome disso? O nome disso é cálculo do efeito tesoura. Que é dividindo, que é o cálculo do efeito tesoura. Não, na verdade, o efeito, você faz esses cálculos para ver a tendência. O efeito tesoura é o gráfico. Você vai jogar isso no gráfico. Você jogando isso no gráfico, você vai ver que ano a ano ele vai se encostando. Ele não vai se distanciando. Entendeu? Eu acho que eu me perdi muito. Não, mas vamos Professor, lá. para descobrir o índice, como é que é? São dois índices que você vai calcular. Você vai calcular a diferença, o índice do CDG sobre o NCG e vai calcular o índice do ST sobre o NCG. São dois índices. O que é o ST? Saldo tesoura. Saldo de tesouraria. Como que faz, professor, esse daí, o índice desse daí, saldo de tesoura, é dividir ele com... Não é? Para dividir o saldo da Saldo tesouraria. de tesouraria, não é saldo de tesoura, não. Não confunda uma coisa com outra. Saldo de tesouraria. É a Dividir ele com... diferença. Não, saldo de tesouraria não é dividir, é a diferença. É diminuir um do outro. Do CDG e do NCG. Saldo de Tá, esse a tesouraria gente é a já diferença. Não, eu quero saber do índice que o senhor está achando aí. Depois que você acha o saldo de tesouraria, aí você vai calcular os índices. Um dos índices é a correlação entre o saldo de tesouraria e a necessidade de capital de giro. A correlação entre um e outro. No ano deu 0,80, no ano deu 0,54. É
saldo de tesouraria dividido por NCG. ST dividido por NCG. É ST dividido por NCG? Por NCG. Nós vamos ver que a correlação é de 80%. O saldo de Eu tenho que tesouraria dividir corresponde... Hã? do ano de 2009, eu tenho que fazer 205,015 Aham. dividido Aham. por Por... 600. Não, por 6.015. Ah, tá, é o saldo final. Anotei errado. Professor, no caso, então, vai dar 33,08 e 2010 vai dar 1,79 e 2011 1,53? Arredondando dá 1,80, 1,54. 2010 1,80, Tá, 2011 1,54. aí só para eu anotar aqui, que eu não anotei, eu gosto de anotar. Para achar o índice, é o SDT, né, que é o saldo de tesouraria, dividido por... São dois, são índices, são duas correlações. Uma correlação que você vai encontrar é o saldo de tesouraria em relação à necessidade de capital de giro. Então, você divide o saldo de tesouraria pelo NCG, o ST pelo NCG. Isso é a correlação entre saldo de tesouraria e necessidade de capital de giro. Tá, o saldo de tesouraria é o 205,015, né? Isso. Ah, tá bom, então. E a outra correlação que você vai ver é a correlação entre CDG e NCG. É uma relação entre um e outro. Então, é dividir o CDG pelo NCG. Tá bom, professor, anotei. Que tá dando sempre a mesma coisa. Se você olhar, a relação da tesouraria pela necessidade de capital de giro é 80%. E a relação do capital de giro para a necessidade de capital de giro dá 1,80. 180%, um exemplo. No ano 2011, no saldo de tesouraria deu 0,54. E na necessidade, no CDG sobre o NCG, também 1,54. Então, a correlação entre um e outro, eles caminham paralelamente. Não está havendo o efeito tesoura, não está abrindo, ok? Nem para cima, nem para baixo. Professor, mas aqui eu tinha no primeiro eu tinha colocado de 2011 0,53 e o outro deu 1,54. Sim, 1,50. É porque eu arredondei. 0,54, 1,54. Você arredonda. 0,53, 1,53. Então, professor, ainda não tô sabendo achar esse 1,54 aí. Tá, você pega aí, ó. 536 mil dividido por 349.500. Quanto é que dá? 1,53. Vamos lá. Tô fazendo aqui, calma aí. Professor, esse último cálculo aqui se chama o quê? Para a gente descobrir. Cálculo do efeito tesoura. E, na verdade, você faz esses cálculos para jogar no gráfico, para ver a possibilidade de ter efeito tesoura. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim, beleza. Então, você calcula isso só para jogar no gráfico. Se houver uma tendência de efeito tesoura, de ano a ano, vai havendo uma distância entre a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. Ok? O que não é o caso.
se você verificar, no ano de 2011, a necessidade de capital de giro é até menor do que 2010, né? Professor, Foi. quando eu dividi o ST dividido pelo NCG, eu achei o índice do quê? Você achou a correlação entre o saldo de tesouraria e a necessidade de capital de giro. Uma correlação do saldo. entre o saldo de tesouraria e a necessidade de capital de giro. Professor, o senhor poderia falar todos os resultados só para eu conferir aqui, por favor? O que eu calculei aqui, eu arredondei, né? Deu 2010, deu 1,80 o CDG sobre o NCG e 0,80 o ST sobre o NCG. E 2011 deu 1,53 CDG sobre NCG e 0,54 ST sobre NCG. O que é insignificante. E de 2009, professor? O senhor nunca falou de 2009, sempre 2010? Porque 2009 é o ponto de partida e está muito bem. Mas o que houve no ano de 2009 foi uma diferença de 33, o meu deu 33, o CDG sobre o NCG são 199 sobre 6,015. 33. E no saldo de tesouraria deu 34, 205,015 sobre 6.015. Deu 34,08. Quer dizer, é um valor infinitamente superior. Então não há problema aí. São 33 vezes, digamos assim, o saldo de tesouraria é 33 vezes a necessidade de capital de giro. Não é nem de se preocupar. A gente tem que olhar nos que são negativos, que o saldo de tesouraria é inferior à necessidade de capital de giro. Aí sim a gente tem que olhar. Então depois a gente tem que comparar os índices, comparar o índice do CDG dividido com NCG, comparando com o resultado dos índices de ST menos NCG, para ver a diferença dos dois, se aumentou, se diminuiu, é isso? Menos não, dividido. Isso, dividido. Você vai achar um índice de saldo de tesouraria. O índice de saldo de tesouraria é ST sobre NCG. Não, sim, ok. Mas aí depois E o compara outro os dois, índice então. E o outro índice é CDG sobre o NCG. Você vai olhar sempre comparativo de um com o outro. Se o do ano seguinte for maior a diferença entre um e outro, aí é efeito tesoura. Se, por exemplo, no ano de 2011, esse ST sobre NCG fosse 0,90 e o CDG sobre NCG fosse 1,90, 1,85, estava abrindo tanto para cima no CDG sobre NCG, tanto para cima no ST sobre NCG. Então, estava abrindo as lâminas. Okay? Uma lâmina da tesoura é o ST sobre o NCG. A outra lâmina é CDG sobre NCG. São as duas lâminas. Se elas começarem a abrir a ponta, o ano seguinte, a distância entre um e outro for maior, é o efeito tesoura. Se for igual, não há problema, que nunca vai abrir, vai ser paralelo. E se for menor, melhor, porque vai fechar a tesoura. Entendeu? Entendi, sim. O negócio é na prática, quando a gente for fazer. Hã? O negócio é na prática, quando a gente for fazer, entendeu? O Professor, negócio é na prática. Oi. então quer dizer que a empresa, assim, por mais que ela estava negativa,
Sim, ela está bem, porque Ela ela está não bem, ela piorou tá, em 2011. não, ela Em melhorou, pelo 2010. contrário, ela melhorou. Melhorou? Tá, Melhorou. beleza. Professor, Oi. esse CDG dividido por NCG é o índice de quê? É uma correlação. Você vê uma Mas não é o outro correlação entre. ST que é a correlação? Ambos são correlação. Você vai ver, a primeira correlação é o capital de giro disponível sobre a necessidade de capital de giro. Que correlação é essa? Então, no ano de 2010, você tinha capital de giro, o capital de giro, o dinheiro movimentado representava 1,8 ou 180% da sua necessidade de capital de giro. Já no ano de 2011, esse capital de giro disponível movimentado foi 1,53 vezes a sua necessidade de capital de giro. Tudo bem, são dois índices que você calculou. Agora, você vai calcular a sua necessidade de capital de giro, o seu saldo de tesouraria, em relação à necessidade de capital de giro. No ano de 2010, deu 0,80. E no ano de 2011, deu 0,54. Em ambos os anos, diminuiu, na mesma proporção. Então, uma coisa, um ano, o saldo de tesouraria sobre o NCG, essa correlação, e a outra correlação do CDG sobre o NCG, não quer dizer nada quando você olha um ano só. A necessidade desse cálculo é em relação ao ano seguinte ou aos anos seguintes. Se essa correlação for aumentando a distância, é um problema. Se mantiver, não é problema. E se encurtar, diminuir, melhor ainda, que vai terminando, vai acabando a distância entre um e o outro. A relação num ano só, estaticamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A comparação se faz de um ano em relação ao outro. Aqui você vai fazer a análise de 2011 sobre 2010, do CDG sobre o NCG e do ST sobre o NCG, 2011 sobre 2010. Se nós olharmos, a distância entre um e outro dá a mesma. Se vocês forem ver razão, se vocês aprenderam razão, se você dividir 1,80 dividido por 0,80, a razão dá 135. Se você dividir 1,53 por 0,53, a razão dá a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. 1,53 dividido por 0,53 dá 2,89. 1,80 dividido por 80, 2,25. Então, a razão dá a mesma. A razão é um índice dividido por outro. Se a razão for a mesma, não há problema. Se a razão aumentar, aí é problema. Entenderam? Vamos analisar pelo aspecto razão. Se você dividir o 1,80 por 0,80, vai dar uma razão. Vou pegar aqui, ó, 1,80 dividido por 0,80. Isso é do ano de 2010, deu uma razão de 2,25. No ano seguinte, se você pegar 1,54 dividido por 0,54, vai dar uma razão de 2,85. Tudo bem, aí não é problema. Mas se isso continuar aumentando nos anos seguintes, aí dá problema. Entendeu? Mas depois nós vamos fazer um exercício com 5 anos, sempre crescente, para poder fixar mais. Só 2 anos fica mais difícil de vocês entenderem. Vamos fazer um com 5 anos, beleza? Professor, o senhor... Ai, meu Deus, pode falar, Kennedy.
É rapidinho. Fala, querido. O efeito tesoura, por exemplo, ele ia acontecer se em 2011, ao invés de ser 0,54, fosse, por exemplo, 0,90, porque ia ser acima de 0,80, né? Isso. Ah, entendi. É isso mesmo. Eu ia mesmo falar que... Pronto, né, professor? Não, pronto não. Vamos entrar mais uma vez. Vai cair Esse daqui daí a agora um é do... minuto. Não acabou? É o gráfico agora? Seria o gráfico, mas nós não vamos fazer esse gráfico com 3 anos, não. Vou fazer um gráfico, vou fazer um exercício para a próxima aula com 5 anos, para vocês fazerem o gráfico. Vai ficar melhor, para melhor entender. Professor, já está tudo confuso, você vai passar mais ainda. Presente, professor. Meu Deus. O efeito tesouro. Ô, professor, mas faz no Excel. Hã? Se possível, faz no Excel, para a gente ficar mais fácil de visualizar. Tá bom. Então vamos lá. Vai cair e a gente vai voltar, que a gente tem mais coisa para estudar. Beleza? Eu não vou ficar terminando, não, então. Dor de cabeça já. Professor, Oi. É muita coisa, Já- muito caro. é muita coisa, professor. Não dá, não. Deixa para a próxima aula. Não, é Professor, 9 horas encerra ainda. nesse, professor. Não, vamos Já conversar deu nó mais um aqui, pouco. já. Pois é, mas a aula vai até 10. A gente Se ninguém entrar, ele não vai dar. Precisamos Vai, conversar Pete, mais. vai, 9h30, professor. 9h30 tá bom. Pois é, vamos abrir mais um bloco. Tá abrindo meu cérebro.